Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 2 de março de 2021. Terça-feira, dia de declaração de fé. Declaração de fé que é um compêndio, um resumo das principais doutrinas bíblicas que nós aplicamos em nossa igreja. Então, é como se nós pegássemos ali um resumo dos principais assuntos que nós entendemos que são fundamentais para o funcionamento de uma igreja bíblica e colocamos isso em um documento. Então nós temos algumas declarações de fé muito famosas que marcam igrejas históricas e a nossa igreja nave também usa esse artifício que de alguma forma nos dá um conforto de saber como estamos conduzindo aí os propósitos bíblicos para a nossa igreja. Bom, o artigo número 1 é Sagradas Escrituras, o artigo número 2 é Deus como um todo, o artigo número 3 é Deus Filho. Vamos começar a tratar então de Jesus Cristo. É importante destacar que vou dividir em dois momentos. Hoje vou fazer o primeiro momento, na semana que vem faço então o segundo momento. Primeira afirmação, primeiro parágrafo desse artigo número 3 diz o seguinte: Jesus Cristo, em essência como o Pai, é o eterno Filho de Deus. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Primeira afirmação é que não existe diferença essencial em natureza, em caráter. Não existe diferença em divindade de Jesus e de Deus. O Deus Pai é plenamente divino, o Deus Filho é plenamente divino. É importante essa afirmação porque existem seitas que elas afirmam que Jesus é inferior ao Deus Pai. Às vezes até no meio gospel, no meio evangélico, no meio protestante, algumas pessoas podem erroneamente fazer essa relação até de forma inconsciente, pensando que o Deus Pai ele é superior ao Deus Filho. Mas a primeira afirmação da nossa declaração de fé com relação ao Filho de Deus é que os dois são um em essência, ou seja, em natureza, divinamente falando, são iguais, são perfeitos em igualdade. Bom, a segunda afirmação, o segundo parágrafo, segundo parágrafo diz o seguinte: na plenitude dos tempos, ele se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Essa segunda afirmação, ela vai nos mostrar como se deu a encarnação de Cristo. Isso é importante porque, se nós nos lembrarmos, Adão gera todos os homens. E qual é o problema? É que, de acordo inclusive com Paulo em Romanos 5,12, o pecado passou a toda a humanidade por causa do nascimento. Ou seja, já nascemos contaminados pelo pecado do primeiro homem, Adão. Jesus, ele nasce de uma forma que ele não passa pela semente adâmica. Na verdade, o próprio Deus coloca da semente dele na Virgem Maria e Maria gera Jesus sem a participação da semente de Adão. Então Jesus é o primeiro homem gerado sem a semente adâmica, sem a natureza pecaminosa. Por isso é que ele pôde nos substituir, porque ele é verdadeiramente homem, carne, osso, sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você, mas sem a natureza pecaminosa, sem a tendência da carne, sem a tendência pelo pecado. E ele também é, nesse ponto de vista, totalmente homem, porque nasce, tem carne, etc e tal, sujeito às mesmas dores e lutas que eu e você, porém ele também é, e essa é mais uma das nossas afirmações, verdadeiramente Deus. Por quê? Como dissemos no primeiro parágrafo, ele não deixa de ser em essência, ou ele não é em essência menor do que o Deus Pai. Então ele é
pleno em divindade e é pleno em humanidade. Ele é pleno em divindade porque é uma essência com Deus, e ele é pleno em humanidade porque ele nasce, é gerado, assim como eu e você, mas sem a semente do pecado. E a terceira e última afirmação é a seguinte: Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Algumas afirmações importantes. Primeiro, quando olhamos para Jesus, conseguimos enxergar plenamente quem Deus Pai é. Por quê? Porque os dois são um em divindade. Segundo, Cristo, ele honrou e cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Por isso ele pode nos substituir. Por quê? Aonde Adão falhou, Cristo, ele obedeceu. E terceiro, ele pode nos mostrar também qual é a vontade de Deus através da sua obediência. Então, basicamente o que nós falamos aqui nesse primeiro parte, do ensino sobre Jesus é que ele é plenamente divino, um em essência com o Pai, plenamente humano, nasceu, foi gerado, viveu entre nós, e terceiro, ele é a revelação plena de quem Deus é e obedeceu o próprio Pai em todos os seus mandamentos, cumprindo toda a lei. E aí podendo nos substituir como um sacrifício vivo. Então é isso, pessoal. Acredito que tenha ficado claro. A nossa declaração de fé está disponível no site www.leoeller.com. Você pode entrar lá e procurar por Declaração de Fé da Igreja Nave. Vai estar lá inteira. Se você também quiser, eu posso te enviar. Basta você me solicitar pelo WhatsApp que eu envio para você a nossa declaração de fé. É importante você ler e estudar esse documento tão importante para a nossa comunidade, tá bom? Deus abençoe a todos, uma ótima terça-feira. Fiquem com Deus.